Pessoal, vamos lá. Então, Vanderlei, você falou um pouquinho sobre o Facebook, né? Sobre as possibilidades no encontro passado. E eu não sei se você vai completar alguma coisa ou já vai entrar em outro assunto. O que você programou para hoje? Não, a gente vai completar. Na realidade, a gente tem bastante assunto acerca do Facebook ainda. Tá, Né? A gente acabamos nem entrando ainda na questão de impulsionar, de segmentar. Eu acho que é isso que a gente precisa entrar hoje. Inclusive, eu separei como primeiro tópico aqui hoje formatos no Facebook, porque o Facebook está atualizando e aí mudou diversos formatos. Para algumas pessoas já mudou o layout, lembra que a gente comentou aquele dia? certo. Então a gente mudou alguns formatos, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também hoje. Estou abrindo o Facebook aqui, a gente deixa ele compartilhar minha tela com vocês. Ok. Então, pessoal, Facebook está atualizando o seu formato, tá? E aí a gente tem aqui algumas recomendações da forma que você deve postar no Facebook, tá? E quando o Facebook fala isso, é porque ele está nos dizendo, olha, eu quero entregar mais conteúdo para vocês. Só que para mim entregar mais conteúdo para vocês, eu preciso que vocês sigam algumas regrinhas, tá? E aí, ó, eu vou colocar o linkzinho dessa página que eu tô aí no Zoom. Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. Para todo mundo depois ter acesso. E aqui, inclusive, tem aquele processo que a gente comentou dos 20% de texto, mas eu coloco depois na nossa conversa aí, tá? Deixa eu ver se eu também consigo. Aí vocês falam para mim se alterou para vocês aí a tela que eu estou mostrando. Alterou a tela? Alterou. Tá. A gente está numa aula de hermenêutica aí, né? Sim. Tá, ok. Olha, isso daqui é uma arte que está num formato antigo. Esse layout aqui é o layout novo que o Facebook está modificando, ele está atualizando para esse formato. Então, já já todo mundo vai ver o Facebook, mesmo que no computador, assim, tá? E aí, o que acontece? Antes, os nossos formatos especiais eram o formato quadrado, tá? E a gente tinha esse outro formatinho aqui, que eles chamam de 4x5, que é um formato que aí, quando a gente for entrar naquela questão de designer, é um formato que ele é retangular. E por que o Facebook tem esse outro formato? Porque esse formato, quando você está no celular, passando pelo feed, ele preenche praticamente toda a tela do celular. É um formato em pixels, né? Não sei se todo mundo vai entender isso, mas é uma linguagem que se usa no designer, né? É um formato que se usa no designer de 1080 por 1350. Então, por que, Vanderlei, esse tipo de formato? Por conta de que quando a pessoa passa, a probabilidade dela parar para ver o seu anúncio, o seu banner, a sua foto é bem maior, tá? Então, o Facebook está migrando. Então, nós temos que migrar junto, porque nós queremos obter deles resultado. Nós queremos usar o Facebook da forma correta para nos comunicarmos, tá? Então, vamos lá. Ponto. Nós precisamos definir, dentro de um planejamento, uma estratégia, também o formato da publicação, tá? Então, vamos atualizar as publicações porque o Facebook mudou o formato. Neste caso aqui, já está no novo formato. Está vendo que ele preenche toda a tela aqui no Facebook? Ah, Aí eu vou mostrar para vocês uma que ainda não está no formato. Vamos lá. Ó. Tá vendo aqui a foto desse meu amigo? Tá vendo sim. essas bordas pretas do lado? Ah, É porque ele não seguiu a regra.
E quando a gente não segue a regra, a gente diminui o alcance. É Entendi? 1080 de largura e 1340 de altura? 1350, pastor Alex. 1350. Entendi, de altura, né? Para poder dar aqui preenchimento total. Total. Porque assim, ó, Certo. quando a gente faz isso, o Facebook automaticamente entende. Foi feito da forma correta e por isso eu vou entregar o conteúdo. Tá? Então, olha que legal, ó, quando a gente tem um formato, ele preenche. E esse layout até do computador, ele está mais voltado ao mobile, porque 90% das pessoas usam o Facebook pelo celular. Então, eles já modificaram justamente por causa disso, tá? Isso é um ponto que eu queria tratar. Por quê? Porque isso é muito importante, tá bom? E como está passando por essa modificação, eu ainda não me adaptei. Eu vou até voltar o meu aqui para o formato tradicional, tá? Mas é necessário que a gente entenda isso, tá bom? Voltando aqui para Entendi. mim. Ok. Então, não, anota aí. Quem quiser anotar, anota. Verificar formato, tá? Vamos lá. Segundo ponto que eu anotei aqui. Pessoal, a gente trabalha muito com vídeo, correto? Se eu já tiver falado, até vocês me recordem, porque eu acabei não vendo a aula passada, tá? Então pode ser que eu entre em alguma coisa que eu já falei, eu já não só me recordo, Vanderlei, isso aí você já comentou com a gente, tá? Os vídeos, qual é a forma de trabalhar um vídeo no Facebook para a gente impactar a nossa comunidade, o nosso povo, tá? Pensando que dentro da nossa estratégia, dentro do nosso planejamento, que é isso que a gente faz na IAP Sapomã, o nosso princípio de estratégia nós precisamos impactar inicialmente as pessoas que estão junto conosco na igreja e os seus familiares, as pessoas que estão próximas naquela região. Então, as nossas estratégias sempre partem do princípio que nós precisamos primeiro impactar o Sacomã. Hoje a gente tem números grandes com o pastor Eduardo, mas o nosso princípio está dentro da Zona Sul, no bairro do Sacomã. Tá? Então, toda a nossa estratégia parte daí. Então, é legal que cada um daqueles que estejam aqui entenda que é muito interessante, é muito importante você definir um planejamento, tá? De como você vai e da onde você vai partir. Por exemplo, a gente tem um irmão que está no Mato Grosso, não é isso? Aqui com a gente. Então, por exemplo, o irmão que está no Mato Grosso, ele precisa mapear a sua região, principalmente ele que está no Mato Grosso e ele não está na capital, né, pastor Misael? Ele está a 100 quilômetros da capital. Então, ele está a 100 quilômetros da capital. Então, ele está um pouquinho mais retirado. Então, é importante que ele mapeie a cidade que ele está. Tá? Que ele monte um planejamento e uma estratégia dentro da cidade que ele está. Não adianta ele fazer publicações ou estratégias, ou até depois do funcionamento, quando ele chegar, para Campo Grande. O pessoal provavelmente não vai rodar 100 quilômetros para ir até lá. Então, na realidade, o conteúdo tem que ser voltado à igreja local. Como se faz esse mapeamento? Então, a gente vai chegar lá, pastor Misael. A gente vai chegar lá. Então, por isso que eu estou falando da questão do planejamento. Quando eu falo planejamento, por exemplo, o que é interessante nesse planejamento? Deixar bem específico aonde está acontecendo um evento que ele quer divulgar. Tá? Por exemplo, um bom texto. Né? A gente vai lá, por exemplo, divulgar um cartaz bonitão. Aí, normalmente, a gente faz o cartaz, tal, e a gente coloca no rodapé o endereço, certo? Certo. E aí, algumas pessoas não colocam, por exemplo, o bairro que está, a cidade que está. Então, na realidade, está muito aleatório. E se a gente quer evangelizar, e se a gente quer
que as pessoas venham a estar conosco num culto, então a gente tem que no cartazinho colocar o bairro, colocar a cidade, colocar o estado. Por quê? Porque quando a pessoa foi impactada por aquele post, ela vai, por exemplo, se ela sentir desejo de estar conosco, se ela sentir desejo de estar num culto de ensino, por exemplo, eu quero ir hoje lá na igreja no culto de ensino. E aí, quando ela olhar no cartaz, ela saber que é na região que ela está. E no textinho também, o que é legal? Uma chamada, né? A gente chama de headline, uma chamada legal. Você que é do bairro tal, você que é da cidade tal, hoje nós temos um culto imperdível, onde Deus fará maravilhas, milagres, onde Deus vai falar grandemente conosco. Ou hoje aqui você pode vir, nós teremos um estudo tremendo sobre o assunto X, assim, 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 assim. Eu te espero que hoje, tal, no bairro tal, cidade tal, estado tal. Principalmente para as pessoas que estão em cidades, por exemplo, a 100 quilômetros de Campo Grande. Eu já tive em Campo Grande também, fui até pregar numa cidade próxima, e aí ela era bem retirada. A cidade era, por exemplo, no meio da estradinha que ia para outra cidade, é 65 quilômetros. Então, era um público bem regionalizado. Tá? Então, qual que era o compromisso da igreja ali? Era atingir aquela cidade, que tinha, acho que, 20 e poucos mil habitantes, não era uma cidade tão grande. Mas imaginemos que a igreja impacte 10% daquela cidade. São 2.700 pessoas. É uma hipercatedral. Na igreja que eu fui, comportava 200 pessoas. Imagina se o pastor lá trabalha certinho as questões das redes sociais e começa a impactar o pessoal que está lá, ele teria que aumentar o tempo. Então, é importante que dentro da nossa estratégia de ação digital, nós regionalizemos isso. Eu não digo para quem está em São Paulo, tá? São Paulo é enorme. São Paulo, o pessoal sai da Zona Sul, da Zona Leste, e vem cultuar com a gente. O pastor Eduardo mesmo tem membro que é da Zona Leste de Guaianazes. E ele vem para a Zona Sul. Só para os irmãos terem uma ideia, é um trajeto não tão grande, de 40 quilômetros mais ou menos. Só que assim, com o trânsito em São Paulo, quem é de São Paulo aqui, sabe que, meu Deus, menos de Zona Leste e Zona Sul, 1h30 no mínimo. E aí ele foi impactado pela internet. Ele acompanhava os cultos da sua casa, e aí sentiu o desejo, e aí veio a primeira vez numa Santa Ceia. Aí gostou, primeiro ele assistiu os cultos em casa, né, pela internet, veio, cultuou com a gente lá, e agora é um membro da igreja. Então São Paulo é um pouquinho diferente. Agora, quem também tiver cidades vizinhas aí, porque eu sei que nos interiores dos estados tem cidade com 25 km de distância de uma para outra, e aí depois que você conseguir impactar a sua cidade, você amplia esse processo de alcance. Mas, a princípio, a nossa estratégia tem que pensar localmente, tá? Principalmente por conta dos membros compartilharem isso, né? Os líderes de ministérios compartilharem isso, tá? Porque, anota aí, todas essas estratégias, esses planejamentos passam muito pelos líderes de departamento. Todas as pessoas ali têm que estar envolvidas. A gente está, hoje, com o pastor Misael, que é líder de missões, mas, assim, não é só missões que tem que se importar, né? Os outros departamentos têm que comprar esse projeto, porque o projeto é um projeto de Jesus, é um projeto missionário, de levar as boas novas. Então, a igreja tem que se envolver. Então, todos nós que somos líderes de algum ministério, ainda que não seja de missões, nós temos que ir e falar com os outros líderes, tá? Para a gente alcançar bem esse grupo, regionalizar. Isso parece que é simples, mas não é. Isso, eu dou mentoria para muita igreja, assim, eu monto equipes em igreja, o pessoal não faz. O pessoal alcança o irmão lá no Amazonas,
mas não consegue alcançar o vizinho da igreja. Por falta de estratégia e planejamento na distribuição do conteúdo. Porque quando a gente vai evangelizar, ainda que quando era o folhetinho, a gente ia nas regiões próximas da igreja. Sim ou não, pastor Misael? Sim. Porque a ideia é trazer as pessoas para um lugar na nossa congregação. Tá? Não que a gente, por exemplo, quando a gente faz uma arte do avivamento bíblico, a gente está universalizando todo o avivamento bíblico. Tá lá, avivamento bíblico. Então, por exemplo, quando o pastor Eduardo, a gente está fazendo uma campanha lá na igreja de evento, a gente está divulgando o avivamento bíblico em todos os lugares. Tá? Só que assim, quando a gente define a estratégia antes de postar, a gente está colocando o nosso foco na Zona Sul, próximo ao bairro de Sacomã. Então, por exemplo, todos nós podemos ser beneficiados com uma estratégia que a gente faz no Sacomã. Só que assim, quando eu vou usar a palavra converter, tá? Quando a gente quer converter, o pastor Misael hoje está em que local, pastor Misael? São Caetano do Sul, bairro Nova Jersey. Vou usar São Caetano do Sul, tá? Que está próximo da gente ali, do pastor Eduardo. Certo. Quando a gente quer usar ou se beneficiar da mesma campanha, que esse é o alvo mesmo, do pastor Eduardo, às vezes alguém foi impactado em São Caetano do Sul com uma campanha do pastor Eduardo. E lá está avivamento bíblico, certo? E quando a gente olha para a igreja do pastor Misael, o que está lá na placa? Avivamento bíblico. Então a gente universalizou a campanha para que todos sejam impactados, tá? Só que aí lá embaixo do avivamento bíblico no pastor Eduardo tem lá Campo do Sacomã. E no rodapé, em destaque, tem o endereço do pastor Eduardo. Quem está em São Caetano vai procurar a sua igreja local. Por exemplo, se ele foi impactado pela nossa campanha, que já aconteceu diversas vezes, ele vai procurar um avivamento bíblico, porque nós somos uma igreja só, sim ou não? Certo. Então, todas as igrejas podem se beneficiar dessa campanha. Mas o que a gente não pode deixar de pensar é num planejamento, num calendário, num planejamento dessas postagens para alcançar as pessoas. Ok? Agora, voltando lá para o vídeo onde eu queria entrar. Tá bom? Então, anota aí sobre essa questão de regionalizar. Coloque isso como um tópico, tá? Porque isso é muito importante na hora da sua campanha. Tá certo? Certo. Vamos para a questão do vídeo. Pessoal, muita gente posta vídeo. Muita gente posta vídeo. É muito legal isso. Só que muita gente posta vídeo aleatoriamente. Para nós, igreja, nós precisamos também saber como postar esses vídeos. E aí, quem for líder de departamento, isso aí você vai ter que conversar com o pastor, o pastor Alex, o pastor Misael, que já são pastores, mas para a gente que é dos departamentos, isso é de suma importância que você consiga falar com o pastor. Como gravar os vídeos. O Facebook, quando vai falar para a gente, ensinar para a gente o tipo de vídeo que nós devemos postar e que eles gostam de distribuir, eles vão dizer o seguinte para nós. Olha, Vanderlei, você quer criar um vídeo? Eu falo, quero. Qual que é a primeira recomendação? 16:9. Tá? Para quem não sabe o que é 16:9, é wide. É igual a televisão, deitado. Tá? Porque o celular, ele está em 9:16. Ele está de pé, vertical. Então, aí o Facebook vai falar para a gente, olha, eu até aceito o vertical, mas eu dou preferência aqui dentro para vídeos 16:9, em formato retangular, tá? Primeira regrinha, vídeos retangulares. Ah, legal, Facebook, e agora? O que mais que a gente precisa fazer para esse meu vídeo ser legal e você distribuir? Ele fala, ó, eu gosto de vídeos com 3 minutos. Se nós não vamos impulsionar, tá? Então é ideal que nossos vídeos tenham ali entre 3 minutos, 4 minutos. Por quê? Porque o Facebook fez uma pesquisa e viu que normalmente as pessoas ficam entre 3 a 5 minutos num vídeo na plataforma.
tá? Então ele falou, olha que legal, então se você fizer um vídeo para mim retangular e com 3 minutos em HD, pô, você já está com crédito comigo, então possivelmente eu vou distribuir esse conteúdo para você. Ô, Vanderlei, Oi, Carlos. deixa eu fazer uma pergunta. O vídeo tem que ser de no máximo 3 minutos ou ele tem que ser assim, bem perto dos 3 minutos mesmo? Se for menos, também tá valendo. É ponto positivo. Não, tá valendo. Qualquer tempo que você fizer, tá valendo, tá? Mas assim, ó, quando você for postar um vídeo lá, você for carregar um vídeo, aí você vai ver lá que do lado direito, o Facebook vai ter uma linhazinha lá que ele vai dar um ticketzinho dizendo, ó, tá certo, tá certo, tá certo. E aí ele coloca que tá certo quando o vídeo tem acima de 3 minutos. Isso é uma preferência da plataforma. Entendeu? Então, não que a gente não possa fazer vídeo de 1 minuto, de 1 minuto e meio, não. A gente pode fazer vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio. A gente pode fazer o tempo que a gente quiser. Mas eles gostam de 3 minutos. Por quê? Para eles venderem publicidade. O Carlos estava com a gente na nossa outra reunião, não é, Carlos? Tá. Então, a gente falou na outra reunião, Carlos, essa questão da plataforma, a gente se adaptar a ela, né? Para a gente obter os melhores resultados. Então, a gente pode normalmente ter um vídeo de 1 minuto. Mas, por exemplo, o Instagram gosta de vídeo de 1 minuto. Se você pegar e for no Instagram, no feed você consegue colocar vídeo de apenas 1 minuto. Mais que isso, você já vai para o IGTV. Agora, o Facebook é o contrário. O Facebook gosta de vídeos de mais de 3 minutos. Por quê? Porque as plataformas usam dos nossos dados, eles nos dão uma ferramenta que é eles, e eles usam os nossos dados para vender publicidade para outras pessoas. É mais ou menos isso. Então, eu vou procurar aqui, enquanto isso eu vou falando. Deixa eu ver. Ó, Facebook, recomendação. Facebook, recomendação de vídeo. Ó. Imagens. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Não consegui achar nada que faça, mas vamos lá. O Facebook, então ele tem essa preferência por vídeos acima de 3 minutos. Então ele entrega mais. Dentro do Audience Networking, quando a gente alcança um certo nível de pessoas assistindo, ele passa a recomendar. E ele recomenda mais os vídeos que tem 3 minutos em diante. Entendeu? Então, se a gente, por exemplo, vai fazer um devocional, pastor Misael, pastor Alex, e nós que vamos gravar esses vídeos para os pastores. Pastor, vamos fazer o devocional? Vamos. Só que assim, vamos gravar uns 3 minutos, pastor. E a fala tem que ser sucinta, tá? Se a gente está distribuindo geral, então a gente tem que ser uma palavra mais sucinta, né? Mais organizada, mas que tenha 3 minutos. Entendeu, pastor Misael? Pastor Alex? Quando formos fazer um devocional, vamos tentar trabalhar em 3 minutos em diante. Tá? Entendi. Quando você fala 3 minutos em diante, quer dizer, até quanto? Você falou de 3 a 5? Pastor, bateu 3 minutos em ponto, o Facebook fala, é top. Aí se o senhor quiser passar, aí fica por sua conta. Mas 3 minutos é o que eles recomendam. Tá, entendi. Então, mas pode ser de 10 minutos? 15 minutos? Pode, 15, 20. Tá. Pode. Bom, as lives normalmente passam até de 1 hora, mas um vídeo que eu vou postar... A live é uma outra coisa, tá? Tá. E a gente vai chegar também a falar de lives. Tá. É que cada coisa, se a gente for pensar em planejamento e estratégia, cada coisa tem o seu lugar certinho e a sua forma de atuar. Certo. A live a gente atua de outra forma, que está aqui também para a gente tratar de live. Então, por exemplo, no meu caso, se eu fragmentar a mensagem, em vez de colocar a mensagem em 40 minutos, colocar em 10 partes de 4, uma por dia, vai ter mais repercussão? Muito mais. Tá. Isso daí a gente chama de pílulas ou nuggets na publicidade. Tá.
A gente retira, extrai da mensagem, por exemplo, partes. Se vocês entrarem agora no Pastor Eduardo agora, vocês vão ver lá que tem diversos nuggetzinhos lá, com temas. Eu vou até colocar aqui para a gente ilustrar isso daqui. Deixa eu pôr rapidinho. Pastor Eduardo Almeida. Ó. Pastor Eduardo Almeida. Vanderlei, deixa eu fazer uma pergunta quando você acha aí. É o seguinte, então quer dizer que quando for trabalhar com o Facebook, o recomendado então é que faça esses vídeos de 3 minutos. A questão de você linkar com o YouTube não é recomendado? Não, ó, a gente vai chegar, porque, pastor, a gente está tratando ainda do Face, mas só para que o senhor entenda. O Facebook, no ao vivo, é uma outra coisa do vídeo que a gente vai dar continuidade. Por exemplo, quem assistiu ao vivo é quem está ao vivo e passou por ali. Depois, dificilmente as pessoas assistem lives. Se vocês analisarem os dados, por exemplo, se deu 1000 visualizações na live, nos próximos dias, o pessoal não vai assistir, vai ter mais 50 visualizações. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, no caso do você colocar o vídeo no YouTube, você ter o vídeo de 3, 5, 10 minutos no YouTube, só que em vez de você postar esse vídeo no Face, você colocar o link do YouTube e ele abrir lá o vídeo, então não é recomendado. É uma outra coisa aí, eu vou explicar para você agora. Ó. Tá bom. O Google é dono do YouTube. O Facebook é dono dele mesmo. Eles não são co-irmãos. Entendi. Quando a gente coloca, e isso é incrível, quando a gente coloca o link do YouTube, o Facebook não entrega. Porque na linguagem do Facebook, o YouTube é concorrência. Entendi. Então a gente trabalha a estratégia dentro do YouTube, que também dá, tá? Que é a segunda plataforma de mais busca no mundo. Primeiro é o Google, depois é o YouTube. Ou a gente trabalha aqui dentro do Facebook. Por isso que eu falei lá de definir estratégias, tá? Eu entendi. Vamos Eu trabalhei anteriormente, quando eu comecei a fazer os meus cultos, ao vivo não, online, eu gravava os vídeos, editava eles, e aí eu postava no YouTube e postava no Facebook. Aí eu achei que estava dando uma sobrecarga. O que eu comecei a fazer? Aí eu comecei a pegar só o link do YouTube e colocar no Facebook. Então eu acho que eu fiz errado, eu devia ter continuado pôr nos dois, porque teria um alcance maior, não é verdade? O que a gente pode fazer? A gente pode criar uma chamada para o YouTube. Como a gente faz isso? Tira um trechinho, tipo novela. Pega aquela parte alta da mensagem ou daquilo que o senhor quer entregar na mensagem e aí coloca no Facebook e coloca lá continuação da mensagem no link tal para o YouTube. Entendi. Tá? Se a gente quiser trabalhar. Por quê? Eu vou dar uma pincelada no YouTube aqui rapidinho, só para a gente entender. O YouTube é uma plataforma de vídeo, tá? Eles vendem publicidade em vídeo. Então, o foco deles é vídeo. Só que eles são exigentes, tá? O YouTube é muito exigente. No entanto, o pastor Alex, o pastor Misael, missionária Giovana, irmão Carlos e irmã Neia. Lá é muito difícil, e eu vou ser até redundante, muito mais difícil você conseguir visualizações. Porque é uma plataforma exigente por demais. Então, por exemplo, o mesmo vídeo que às vezes a gente coloca no Facebook, o ao vivo, a gente consegue trabalhar com 30 pessoas no ao vivo, quando a gente vai para o YouTube dá 5. Mas, Vanderlei, por que se eu tenho 30 membros, 40, 50 na igreja, 100 mil? Porque, assim, o YouTube é bem exigente. E até a forma que você vai transmitir lá dentro tem que ser bem configurada. O algoritmo lê a qualidade do vídeo que é postado. Pouca qualidade, por incrível que pareça, ele não entrega. É incrível isso. A leitura de que ele vê que o conteúdo áudio, eles são exigentes demais, por exemplo. Como eles têm as regras de Content ID, de direitos autorais, todos os vídeos no YouTube são processados, como também é no Facebook, só que a regra lá é muito maior. Imagina você
que a gente está no culto, no ao vivo, não sei se já aconteceu com vocês aqui. E aí a gente louva um hino do fulano, do ciclano, do beltrano, o YouTube silencia o hino por causa de direitos autorais. Porque eles são uma plataforma ultra exigente. Então, voltando ao Facebook, depois da pincelada no YouTube, que a gente vai chegar lá bem mais para frente, mas eles são bem mais exigentes. Então, o que é legal? A gente ter gatilhos para levar o pessoal no YouTube. Não postar nas duas, ou se dentro da estratégia da igreja é trabalhar o Facebook, se trabalha de forma diferente o YouTube. Por exemplo, você pode fazer as suas lives no Facebook, tá? E no YouTube, para você alcançar os públicos, tá? Mas o ideal é que você conseguisse ou centralizar em um ou no outro, mas todo mundo acaba usando as duas plataformas. O YouTube é melhor porque todo mundo tem na tela da casa, né? Então, são diversas outras vantagens, e o Facebook tem uma entrega maior. Então, se a gente conseguisse, em algum momento, empurrar as nossas transmissões para o YouTube, isso seria o melhor panorama, tá? Só que isso dá muito trabalho. Porque isso aí passa por estratégia, passa por isso que eu acabei de falar com o pastor Alex, dessa questão de a gente criar, por exemplo, uma chamadinha, uma campanha. Dá trabalho, mas é legal você já pensar nisso. Quem está aqui e quem vai ouvir a gente depois, é legal pensar nisso, tá? O YouTube tem muito... Vanderlei, essa pergunta? Então, aqui nós estamos transmitindo através de StreamYard, que você já pega simultaneamente YouTube e Facebook. Ok? Realmente, sempre a visualização do Facebook é muito maior. Eu divulgo os dois, né? Enquanto tem 100 pessoas vendo no Face, tem 10, 15 no YouTube. Tá. Agora, pensando nisso, que você falou agora, e se a gente transmitisse apenas pelo Face, por exemplo, aí eu baixo esse vídeo, edito com mais qualidade, né? E posto no YouTube como vídeo, não como ao vivo. Talvez num canal da igreja. E aí divulga esse canal, que eu posso divulgar através das várias redes, inclusive do próprio Face, através do Instagram, etc. Você acha que seria isso melhor do que nós estamos fazendo? Porque quando a gente entra com a live, você sabe, a live é uma coisa meio... é uma pedra bruta que não foi lapidada, né? Diferente de um vídeo que foi editado. Tal. Então, na live entra microfonia, entra barulho de cachorro latino que tiver lá dentro, caminhão passou na rua, se está em casa, criançada chorando, quer dizer... Então, isso podia ser muito mais... seria melhor fazer isso a partir, por exemplo, eu gravo a live no YouTube e coloco mais puro no Facebook, ou gravo no Face e coloco mais, assim, mais lapidado no YouTube? Se eu tivesse que fazer essa escolha, qual seria melhor? Pastor, o senhor pode continuar transmitindo no YouTube normal, só que aí você não deixa a live salva. Acabou a transmissão? Deleta a live, tá? Aí o senhor pega o conteúdo bruto, tá? Edita. É legal que tire os louvores para não dar direitos autorais e deixa a mensagem. Legal. E ponto. Essa seria hoje... Para transmitir é bom porque você alcança um público a mais. Mesmo que pequeno, mas alcança. Porque é o pessoal que está na sala de casa. Que eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem sabia que nas Smart... Quem tem Smart TV ainda? Quase todos. Quem sabia aqui que existe o Facebook Watch dentro da sua Smart TV para você assistir ao vivo? Eu uso os dois. Pastor Alex. Só o Pastor Alex? Eu só uso o YouTube para assistir. O Facebook só se for espelhar o celular. Eu não encontrei ainda na minha, pelo menos Smart TV. Bom, a minha deve ser antiga, né? Não tem de Face. Mas, por exemplo, pastor, nas Smart TVs tem o Facebook Watch, que é a plataforma de vídeo do Facebook na televisão. Você não consegue acessar o Facebook pela tela, consegue? Não. Não. Só que aí o Facebook desenvolveu a plataforma de vídeo para quem quiser assistir na sala de casa. Só que eles não divulgam. Tá. Aí o Facebook dominou esse mercado. Então, por que eu falei para o senhor continuar com a transmissão no YouTube? Porque, normalmente, quem está no YouTube está na sala da casa dele, não está no celular.
Tá, entendi. Ô, Vanderlei, Oi, Carlos. deixa eu colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês aí. O Vai. meu horário é às 16 horas, é o horário de Brasília, né? A minha live. E na maioria das vezes, o meu horário, a maioria de pessoas é no YouTube, não no Facebook. Então. Eu não sei se é por causa do horário, se tem alguma coisa a ver com o horário. Você transmite. Acho que é porque o público está em casa, nesse horário, é um público doméstico que quer ver na televisão. Deve ser isso. É diferente do pessoal que vê à noite, vê 7 da manhã. Então, Eu imaginei isso. Televisão. Meia-noite você não vê televisão, às vezes você está no celular, né? Eu acho que é pro comodismo, quem está na sala. Imaginei que fosse isso mesmo, assim, público diferente. É um público que vai estar na sala. Então ele não vai ver, ele pode, você tem a opção de ver na TV porque ele vai ver no celular. Né? Esse horário, o pessoal está em casa, quem está vendo a live sua está em casa no sofá. Deve ser isso aí. Não sei se estou respondendo certo, mas imagino que é isso. Mas é mais ou menos o que o pastor Misael está dizendo. E o que é legal? Dá uma olhada nas métricas, nos dados do seu YouTube, porque lá você vai conseguir saber certinho quem é o público, se eles estão na TV, a classe, se trabalha, se é mulher. E aí, com isso, você consegue saber o porquê o seu público está maior lá. Entendeu? E assim, 4 horas da tarde seria o quê, Carlos? Culto? Ou o seu devocional? É a live aqui do GNI. Ah, a live do GNI, ok, beleza. Então provavelmente você está pegando as irmãs mesmo, o pastor. As irmãs da oração, que é o horário do culto da tarde, aquela tarde da bênção, sabe? Então, provavelmente muito por conta disso. E aí o YouTube é muito mais fácil encontrar o GNI, tá? Porque, por exemplo, para você encontrar uma live no Facebook, meu Deus do céu. Se você não souber e a pessoa for seu amigo direitinho, não tem como achar. E no YouTube você só coloca assim, ó, GNI. Aí a pessoa já é direcionada lá na página do GNI. Porque aí a gente falou também semana passada, YouTube é intenção, é buscas. Agora, Facebook é atenção. Então, o papel de chamar a atenção é nosso no Facebook. O papel de divulgar é nosso. Tá? Então, provavelmente, passe muito por isso. Entendeu? E aí, voltando lá no pastor Eduardo, ó, que a gente estava lá, que eu estava falando com o pastor Alex, ó, vou compartilhar a tela com vocês aí. Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela. Ó, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? E você está ocupado? É uma interrogação. Esse é aqueles vídeos pequenos que eu falei, olha lá, ó. Aí a gente tem aqui, tá vendo, ó? Um tema, o nome do pastor, o nome do avivamento e um devocional pequeno. Tá vendo? E aí a gente tem diversos desses, pastor Alex, ó. Olha lá. Vingança ou justiça? E aí só para vocês entenderem como isso dá bastante resultado. Ó, esse aqui, Vingança ou Justiça, 205 mil visualizações. Ramo Frutífero, 69 mil visualizações. 33 mil no Você Está Ocupado. Sede Firmes aqui, não sei porquê, acho que deve estar em algum, 72 visualizações. Mas por quê? Porque a gente extraiu, pastor Misael, lembra que a gente estava falando? Um trecho da mensagem. A gente pegou um raciocínio, aí, no caso foi eu que fiz, né? Aí eu peguei um raciocínio iniciando sobre algo, até ele terminar. Recortei e postei. Mas, o Vanderlei, aí nesse vídeo aí tem um link do YouTube aí, é isso? Não. Nesse caso não, pastor. Nesse caso a gente está falando sobre aquela questão que o pastor Misael tinha colocado pra gente, sobre fatiar a mensagem. Ah, entendi. Entendeu? Na verdade, ele está no YouTube, né? Não é um vídeo do Facebook. Ou ele está no Facebook aí? Não, ele está no Facebook, Carlos. Está no Facebook, tá? Que é aquilo que o Facebook gosta. Videozinhos pequenos, tá? Facebook... Ah, tá. É aquele de 3 minutos lá que você falou, né? Entendi. Isso. Deixa eu voltar para mim aqui. Ó, só para a gente entender.
Quando a gente quiser, por exemplo, colocar culto, aí a nossa estratégia é legal passar pelo YouTube. A gente estava falando com o pastor Misael agora. Eu retiro os louvores para a gente não ter problema com Content ID, porque aí eles retiram o nosso conteúdo do ar ou silencia. Isso é ruim demais, porque aí você já perde alcance, corre o risco do vídeo ser retirado. Então, a gente retira os louvores e deixa a mensagem completa no YouTube, tá? Então, vamos pensar, isso é uma estratégia que eu já uso há muito tempo e sempre deu certo. Conteúdo, mensagem completa, YouTube, tá? YouTube. E aí eu sempre fatio a mensagem, porque aí eu crio conteúdo para a semana toda. Eu pego a mensagem do domingo e fatio e a gente joga ela na semana no YouTube, no Facebook fatiadinha com temas. Isso são pílulas, nuggets. São pílulas que a gente entrega. Às vezes o irmão acordou de manhã, o irmão não vai ouvir a mensagem do domingo todinha. Mas às vezes tem uma parte impactante que na segunda-feira pode mudar o dia dele. O irmão acordou meio desanimadinho, meio fraquinho na fé, meio aquelas galinhas da Angola, tô fraco. E aí a gente tem um trechinho lá na hora que ele vai rodar. Na segunda-feira, o feed do pastor Eduardo lá, sede firmes. Aí o irmão vai ouvir aquilo e fala, rapaz, eu não posso ficar aqui fraco, porque Deus me quer firme, Deus me quer resistente, Deus me quer resiliente, eu vou continuar, eu vou para cima, eu vou para frente, eu vou vencer, eu vou lutar. Na terça-feira ele acordou firme, mas meio fraco, meio desanimado. Aí tem lá, você é ramo frutífero. E aí, isso a gente está falando da mensagem de domingo, tá? E aí ele vai ouvir a mensagem lá de você é ramo frutífero, e aí ele vai sentir vontade de abençoar um irmão, de ajudar o irmão, de ser ramo frutífero na vida de outra pessoa. Então, e aí, através daquele trechinho, às vezes não na mesma semana, mas alguns dias depois, já aconteceu comigo, provavelmente, já deve ter acontecido aqui com alguém, de querer ouvir uma mensagem que você já ouviu há muito tempo. E aí, no Facebook, ele nunca encontraria essa mensagem. Agora, se ele vai no YouTube, ele coloca lá, mensagem, e quando a gente for entrar nisso, mas funciona também no Facebook, mensagem, dia tal, fulano de tal, no YouTube. Aí vai vir a mensagem e a gente ouve aquela mensagem. Eu sou um pouco saudosista, eu ouço mensagens aqui no YouTube de 18 anos atrás, 17 anos atrás, do início da minha fé. De cultos que eu estava, quando eu queria ouvir um pregador, e eu estava lá, eu vou no YouTube. E até de pregadores que eu não era nem nascido, pais da igreja. Então, a gente consegue ouvir isso no YouTube. Que a gente consegue buscar. Então, é legal, por exemplo, a gente já vai entrar na live e eu vou falar sobre isso, tá? Vou até colocar aqui para não esquecer. Então, vamos finalizar o videozinho curtinho, que os assuntos se estendem, né? Mas é legal para a gente esmiuçar bem. Voltando para os vídeos curtos lá. Então, é legal a gente usar os vídeos curtos conforme a recomendação do Facebook. 3 minutos eles acham excelente em HD, tá? E aí, o que é legal a gente pegar, fatiar a mensagem de domingo, da live, e soltar nuggets, pílulas durante a semana deste conteúdo no Facebook, tá? Assim a gente vai ter um alcance bem maior. Ok para todo mundo? Ok. Vamos para entrar para a live agora. Vou mostrar para vocês, ó. Eu tinha um monte de coisa, ó. Eu tenho 10 tópicos aqui, 9 tópicos. Eu estou no terceiro. Eu acho que a gente vai tentar pelo terceiro, que é 11h30. Ó. Por favor, é uma pergunta que eu tenho, uma curiosidade. Pode ser uma pergunta até tosca, mas eu tenho dificuldade aqui no Facebook. Por exemplo... A sua dúvida pode ser de um monte. Não, é uma bobeira. Mas assim, onde que eu vejo aqui no Facebook, eu postei um vídeo que eu fiz lá em Moçambique. E rapidinho ele alcançou 1000 visualizações. Mas eu só consigo ver as visualizações quando eu entro
Na página da pessoa, de uma pessoa que compartilhou. Como que eu faço para ver as visualizações aqui no Facebook desse vídeo? Você está olhando do celular? Sim. Tá. É. O que você vai fazer? Você está olhando para o celular de pé. Deixa eu pegar meu celular para te falar. Ó, você está aqui olhando, né? Aí você quer ver as visualizações aqui na tela, correto? Isso. Só que você não consegue ver, né? É. Aí o que você faz? Você vira o celular. É? Aí vai aparecer todas as informações embaixo, porque não cabe as informações aqui. Entendi. Aí é só virar assim. Aí vai aparecer. Beleza. Tá? Beleza. Obrigada. Nada. Aí, né, você postou no perfil esse vídeo? Eu postei no perfil, foi um culto que eu fiz com as crianças na África. Aí eu postei, não patrocinei nem nada, mas foi um vídeo curto também, de 3 minutos e meio. E rapidinho alcançou 1000 visualizações, mas eu não conseguia ver, só conseguia ver as visualizações quando eu entrava na página de alguém que compartilhou. Entendeu? Então, e agora eu já sei. Um conteúdo muito valioso precisa de ser distribuído. Você postou alguma página no seu perfil pessoal? Eu postei no meu perfil pessoal. Tá. É legal depois você postar na página da igreja, até para, de repente, criar uma ação de missões, colocar um impulsionamentozinho, para os irmãos verem um pouco mais de como é que é as missões. E isso meu Deus. Não tem como não se emocionar vendo um vídeo missionário, independente se na África, se no Nordeste do Brasil. Missões é isso, é sentimento, né? As pessoas precisam ver. É isso, tá? Obrigada. Nada. Vamos lá. Live, pessoal. Vamos para as lives, tá? O pastor Misael aí está usando o StreamYard. Não sei se eu estou falando o nome certo, mas é por aí o nome. E o StreamYard, ele é bem legal porque tem um monte de ferramenta. Um monte, diversas ferramentas. Só que além do StreamYard, o que eles estão usando muito na igreja? OBS Studio. Na igreja, pastor Misael, você está usando o OBS ou o StreamYard também? A igreja é OBS. O StreamYard eu estou usando em casa, que eu tenho os convidados, eu coloco ali. Então, porque a gente faz entrevistas, como a gente faz o próprio Grupo Nacional de Intercessão, GNI, usando o StreamYard exatamente por causa disso. Essa facilidade de colocar, né? Você coloca até 9 convidados, né? Você coloca 10 pessoas, né? Ali junto na transmissão. Já no OBS não tem essa facilidade. Eu trabalhei no OBS com o OBS no começo, então, trabalhando com o OBS, a gente teve muita dificuldade. Dificuldade não, assim, não podia, para compartilhar, precisava gravar um vídeo de alguém para colocar lá. Agora não, eu chamo ao vivo ali, a pessoa já entra e compartilha. StreamYard é bem mais fácil de trabalhar, mas nas igrejas normalmente a gente ainda está trabalhando com OBS, né? Sim. Não, mas na igreja OBS é para a igreja, está sendo o culto em OBS, porque já tem já da mesa, tem mais recursos de você ter níveis de canais ali, volumes individuais. Já no StreamYard não, o StreamYard é bem basiquinho mesmo. Eu estou usando, mas para minha live pessoal, eu dou um estudo bíblico de manhã, por exemplo, de manhã, não precisa OBS, é muito mais interessante, muito mais simples também. E compartilhamos isso com todos, o acesso, né, ao nosso GNI, na StreamYard, eles têm acesso, acesso à conta, então todos usam a mesma conta, né, do GNI, por essa facilidade de você trazer convidados e participantes, e aí a facilidade de você também transmitir, agora inclusive pelo celular está transmitindo, pelo tablet, eles já facilitaram bastante. Legal. Vamos lá, vamos falar da transmissão no Facebook, tá? Pessoal, o pessoal faz as lives no Facebook, e até toquei nesse assunto agora quando a gente falou do YouTube, só que assim, não especifica. Por exemplo, o que é interessante ao entrar numa live, tá? É interessante que esteja o culto, por exemplo, culto de ensino, parece besteira, mas, pessoal, muita gente não faz isso. Culto de ensino, isso aí eu tô falando que a gente tem que fazer, que é muito bom, que é documentar. Culto de ensino,
dia 28 de julho de 2020. É algo simples, mas que o pessoal não faz. Mas por quê, Vanderlei? Para a gente ter um registro disso. Para quando a gente for buscar informação. Às vezes, precisa, no culto tal, buscar isso depois, e tem diversas coisas que pode ser usada. Tá? Por exemplo, tem pessoas que no dia X foi apresentado fulano de tal. Daqui um ano, aí a pessoa, não, eu queria tanto, eu perdi o vídeo, onde eu acho o vídeo? Aí você fala, qual que é o dia que o seu filho foi apresentado? Ah, foi o dia tal. Então você vai lá na galeria de vídeos e procura pelo dia. Você não vai precisar assistir o culto todo. Tá? Ainda que a rede social registre a data embaixo, nós também registramos lá em cima. Culto de ensino do dia tal. É bem mais fácil na hora de buscar do que a pessoa ficar buscando lá a data, principalmente quando cai live, deixar bem especificado, ó, parte 1, parte 2 do meu... Aí, por exemplo, caiu, o que acontece? Tá? Culto de ensino, dia tal, caiu. Aí você deixa nessa primeira parte. Parte 1 e na outra parte 2. Para quem não for levar para o YouTube, tá? Você está falando de Facebook. E quem for levar para o YouTube, se caiu, faz o corte e coloca inteiro lá. Tá bom? Então, parece até uma bobeirinha, mas o pessoal não faz. Isso é muito importante. Registrar, documentar. Isso para a igreja é muito bom. Às vezes o próprio pastor precisa de uma certa situação que aconteceu no culto, ele precisa rever. Então, se ele tem uma data certinha, fica muito mais fácil de buscar. Isso é organizacional, tá? Então, é legal que nas lives nós documentemos culto, dia, se quiser colocar quem está ministrando, até para... Você está dizendo que o título da publicação... Você escreve o título, não precisa ser falado, é o que está o título lá, é isso? Isso mesmo. Ok. Então, a gente coloca lá, por exemplo, culto de ensino, tracinho, 31/7/2020, tracinho, ministração, ou se quiser colocar alguma coisa, apresentação, ou congresso, vamos colocar congresso, tá? Congresso dos infantil, aí no outro, próximo dia, congresso infantil, tal, dia 1/8/2020, para ficar documentado isso e ficar mais fácil na busca dos registros disso, tá? Porque já aconteceu comigo de pastor precisar buscar no culto X, que tinha sido live, uma situação, e não conseguir, ou ter uma dificuldade enorme por conta de que não tinha um registro de data do culto. Aí, para achar, tá? Deixa eu ver o celular tocando aqui. Opa. Pronto. Então, isso é interessante fazer também, tá? Voltando à live aqui agora para a gente caminhar para o final. Pessoal, a live, o Facebook é quem avisa, tá? Então, o que é interessante fazer nas lives, tá? Você vai no OBS e entra na live 5 minutos antes ou 10 minutos antes e coloca um reloginho de contagem regressiva. Pastor Misael, eu estou falando assim no contexto geral, até para quem vai ouvir depois, tá? Para quem já faz, excelente. Mas para quem não faz, coloca um reloginho. Se você for lá no YouTube, tem lá contagem regressiva de 5, de 10, de 1 minuto. É só baixar o vídeo e inicializar com ele. Porque quando o culto iniciar, você já está com o povo lá esperando o culto. É a mesma coisa que a gente pegar e o culto é às 7 horas. Eu abri a porta da igreja às 7. A gente abre a porta da igreja com antecedência. Para todo mundo chegar antes de acomodar. É verdade. E aí, o que a gente faz na transmissão? A gente dá ao mesmo tempo para o pessoal se acomodar. Enquanto o pessoal se acomoda, o Facebook entrega, o Facebook avisa, tá? Então, pega um videozinho lá, isso é muito importante, coloca 10, 5 minutos antes, e aí vai ficar com
No caso do StreamYard, ele já tem essa forma aí de colocar antecipado para chamar a atenção. Porém, como no caso do GNI, que é o nosso caso, não tem como, porque as nossas lives são 24 turnos, né? Então, uma emenda na outra. Então, já não dá. Mas no StreamYard tem esse esquema. Eu tenho, às vezes, usado isso aí para algum evento diferente, né? Aí coloca antecipado. Inclusive, dá para compartilhar lá no Facebook, através do perfil, às vezes as pessoas compartilharem convite, né? Inclusive, fica uma fotozinha. Aí coloca uma foto bem clean lá, dizendo o que vai acontecer. E aí chama a atenção e o horário, né? Justamente, professor Alex. E só para todo mundo entender aqui, ó, o Facebook, ele tem uma área que ele só divulga as lives. Por exemplo, se a pessoa está lá buscando um vídeo no Face, as lives aparecem no topo. Então, se você está 10 minutos com uma contagem regressiva, alguma pessoa precisando ouvir uma palavra e de repente está perdida lá no Facebook, pensa que vai aparecer você lá numa contagem regressiva. Aí a pessoa, nossa, acho que era isso que está precisando. Ele vai entrar na live, começou o culto, ele vai ouvir um louvor, e aí o louvor vai atrair, ele vai parar para ouvir a palavra, e depois da palavra ele vai ficar lá e vai provavelmente ser um membro da IAAB de algum lugar. Tá? Então, quando a gente está falando de lives, isso é muito importante, tá? Porque o Facebook entrega live não igual entrega conteúdo em vídeo, dentro daquela listinha, mas ele dá um destaque para quem está ao vivo. Por isso que as audiências são grandes. A live, como é um tempo oportuno, é um tempo específico, o Facebook entrega mais. Tá bom? Então vamos usar dessa ferramenta, tá bom? Vamos usar, entrar 10 minutinhos antes, para as pessoas se acomodarem. E aí, eu já fiz isso para uma igreja em Guarulhos, duas. Como a gente fazia essa contagem regressiva? E isso na época em loco, tá? Ficava no telão da igreja. O culto já vai começar, vá no banheiro, para quando o culto começar não precisar se levantar, não converse no culto. Avisos. Aí, por exemplo, nessa live, nós estamos ao vivo hoje, mas a gente tem culto no domingo, que é transmitido aqui ao vivo. Se você quer fazer um pedido de oração, por exemplo, a gente vai chegar nesse período também de grupos de oração de WhatsApp. Tem diversas ferramentas que a gente pode fazer durante esses 10 minutos. E por incrível que pareça, as pessoas ficam lá com o contador esperando o culto começar. Então, aí, para cada um ver a quantidade de tempo que é necessária para poder ficar lá. Se 5, se 3, se 10. Aí, pessoalmente, cada um vai definir aquilo que é melhor para a sua igreja, aquilo que é melhor de tempo para essa espera. Ok? Quer dizer que você já entra a live 5 minutos antes com esse contador regressivo. É isso? Isso. Já está ao vivo. Já está ao vivo. Já está ao vivo. Okay. Aí você pode colocar uma música de fundo, qualquer coisa, não tem problema, né? Não tem problema de preferência com música, né? Ou não? Ou pode ser só o contador? Não. Silencioso. A gente deixa um louvorzinho tocando, professor de fundo. Tá, entendi. Musical. Tá legal. É para chamar... Dá um clima, né? E esse processo é o processo de compartilhamento. Ó, só para vocês terem uma ideia. Ontem eu fiz uma live com um pastor. Eu estou tomando conta ele dá aulas, né? E aí a gente ontem criamos uma estratégia do seguinte: pastor, o senhor vai entrar online, mas durante 5 minutos, mais ou menos, o senhor vai cumprimentar as pessoas, porque assim, isso causa conexão, tá? Falei, pastor, o senhor vai citar nomes dessas pessoas que estão aí na live, porque os irmãos que estão lá, ainda que digitalmente, isso causa aproximação. Porque assim, quem está do outro lado sabe que está sendo visto. E aí, durante esses 5 minutos, o senhor cumprimenta as pessoas e o senhor não começa a aula. O senhor cumprimenta e pede para as pessoas compartilharem. Qual que foi o resultado da nossa live ontem? Recorde de audiência e compartilhamento.
Perguntar alguma coisa, Mas professor? isso durante a contagem regressiva ou depois que começou? Já. Não. Ele, como não era um culto, então não teve contagem regressiva. A contagem regressiva foi ele não entregando a aula, mas ele conversando com os irmãos Entendi. informalmente. Sim. Dando as boas-vindas, tal, etc. Tá. Tendo um Legal. papo. Só para vocês terem ideia, a média de compartilhamento era 800. Aí nesse deu 1.341 no final da live. E aí, normalmente, dava tipo coisa de 20 e poucas mil pessoas. Esse deu 37. Então, é uma estratégia para alcance, tá? Para a gente, na live, trazer mais gente para nos ouvir. Tá? Então, vamos aplicar essas estratégias porque elas dão bom, tá? Funciona demais. E aí, eu estou sempre testando as coisas, que nem eu falei para vocês no sábado, que é justamente para implementar. Minha função é essa: estudar, testar e implementar. Então, isso funciona demais. A audiência cresce muito. Pastor Eduardo, a mesma coisa. Hoje eu falei para ele, Pastor Eduardo, nas lives, você tira um tempo hoje para falar com o pessoal da internet. No culto, tá? Então, tem um momento no culto que o Pastor Eduardo fala diretamente, principalmente ainda por conta desse período de pandemia, nem todo mundo pode estar na igreja, para falar com quem está em casa. Porque quem está em casa se sente receptivo. E chama a atenção deles também. Tá? Então, isso é um processo legal que funciona muito. Pastor, mas aí, por exemplo, no OBS não aparece, você não tem essa leitura na hora. Não, o pastor Eduardo fica com o celular na mão. Tá, ele tá com o celular. Tá. Quando eu fazia o GNI também pelo OBS, então, a minha esposa ia anotando do lado quem estava, né, porque não dava tempo de eu falar, e depois eu pegava aquela lista e falava, estamos com fulano, aí falava uns 20 nomes. Aí ali escreveram mais. Então, no fim, eu acabava falando lá, quase 100 nomes durante. De vez em quando eu dava uma paradinha e falava os nomes, mas realmente no OBS não aparece na hora, né? Tem que estar com um outro, tá alguém assistindo, tem que ter um assistente do lado ali para dar o apoio. É que nem aqueles programas de esporte que tinha, lembra? Fulano, que é a mensagem que tem aí? Quem que mandou? Aí o suporte falava, o fulano de tal tá perguntando tal coisa. É isso aí, tem que ter um... Pastor Misael, Vanderlei, posso falar uma coisa que eu tenho feito aqui no StreamYard? Essa forma que está sendo compartilhada de você cumprimentar os ouvintes, eu tenho feito regularmente. E no StreamYard, ele tem aquela janelinha lá do chat. Como é que eu faço? Como eu não consigo acompanhar no celular, porque o celular ele vai vindo muitas mensagens e você não consegue acompanhar todas as pessoas que passam, porque ela sempre se renova, ela só vai registrando, chega um determinado ponto que você não consegue mais acompanhar no celular. Agora, no StreamYard, tem aquela janelinha do chat que fica todas as pessoas registradas naquela janelinha. Então, quando eu preciso cumprimentar, eu vou naquela janelinha do chat, clico lá, aparece o nome de todas as pessoas, é onde eu faço, cumprimento todas as pessoas por essa janelinha do StreamYard. Eu tenho feito dessa forma e tem dado certo. Não, pastor Carlos, é isso mesmo. Esse é o método. É interessante. É interessante que a gente não estava fazendo isso. Eu não fazia isso, né? Eu ficava só olhando na hora e colocando o nome da pessoa, porque quando ela aparece ali naquela lista de comentários, você clica e ele aparece, joga para a tela, né? Se quiser, você joga na tela. Mas essa ideia acho que é melhor também, de pegar o chat dele, né? E ali ele mostra as pessoas presentes. Tá bom? Boa dica aí, pastor Carlos. Essa eu aprendi agora. E vem aprendendo. É verdade. Por mais que a gente esteja no digital, nós somos seres humanos. E a fórmula não muda. Somos seres sociáveis, gostamos de nos relacionar. Então, falarmos uns com os outros cria conexão, a proximidade. Então, a gente não pode esquecer, ainda que a gente esteja no digital, a gente tem que humanizar isso.
Porque assim, ó, ainda que a gente esteja com culto online, ainda que durante a pandemia, qual que era o grande desejo das pessoas? Onde elas queriam estar? No culto. Ainda que tinha culto online e live praticamente todo dia. Mas eles queriam estar no culto, por quê? Porque do calor, da conexão, da proximidade. Elas querem que o pastor venha orar por elas. Ela quer que aquela pessoa que está na linha de frente, ou que está na tela, fale diretamente com ela. Então a gente não pode perder esse contato. Por exemplo, quando eu cito o nome das pessoas aqui, quando a gente está, eu estou criando conexão. Quando, por exemplo, eu falo, ô Neia, tudo bem? Como você está? Ó, a Neia virou para mim, para a tela agora, para me atender. Estou criando conexão, tá? Então, quando a gente conversa com as pessoas, a gente está se relacionando. Isso é muito bom. Porque ainda que digitalmente, a gente tem que se relacionar. Por quê? Para as pessoas entenderem a mensagem que a gente quer passar. Porque tem gente que apenas liga a tela do celular lá e deixa lá, mas vai lavar louça, vai... E a ideia não é essa, não é ter um número, é comunicar uma mensagem. Verdade. Ó, para não tomar o tempo mais de todo mundo, e aí também vou ter que sair, 11h50 vou para a última parte aqui da questão da live, tá? A gente estava em compartilhamento. Ok. A gente estava na questão de comunicar-se até no culto, né? Então, nas lives, é interessante a gente tirar um momento, isso acho que eu falei também na aula passada, né? Tirar um momento lá para nos comunicarmos com o culto. Não precisa ser extenso, tá bom? Mas que seja um momento que a gente dê uma atenção para quem está precisando de um pouco de atenção, tá? Vamos orar? Vamos. Então vamos orar por quem também está na live. O pastor Eduardo fica com o celular, tá? E aí ele olha lá os pedidos de oração e ele fala. E por último, tá? Esse monitoramento dos comentários nas lives. Aí, pastor José, aí a gente vai precisar do voluntário mesmo. Aí a equipe de mídia que tem que estar responsável. Por quê, gente? Tem muita gente nessas lives aceitando Jesus. E a gente precisa de uma atenção especial para quem está aceitando Jesus. Muita, mas vocês não têm noção. Tem dia de 7, 8 pessoas, eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus. E assim, se a gente deixa essa pessoa passar, eu quero aceitar Jesus, e a gente não viu, passou direto, não fizemos a oração de confissão, e, poxa, por alguma coisa a gente não conseguiu dar atenção para essa pessoa. Como ela vai se sentir do lado de lá? Verdade. Ô, Vanderlei, posso dar um testemunho aí? Pastor Misael, sabe aquele rapaz de nome Davi Vélez, que frequenta a sua live, a live do Eduardo, a minha live? Sabe de onde aquele rapaz é? Eu nem conheço ele é de Manta. Ele aceitou Jesus na live. Ele é irmão de uma pessoa lá da cidade de Plaias, não conheço, aceitou Jesus. A primeira reunião que ele participou da igreja, sabe que ele e a filha dele me falou desse jeito: pastor, eu sou católico. Eu falei, não tem problema não, pode participar quanto tempo você quiser. Pastor, ele não perde uma live sua, do Eduardo na sequência e a minha. Ele fica nas 3 lives. Interessante. Davi Vélez, né? E é da cidade de Manta. Bem longe daqui. Da minha também, pastor. Participa da sua? Aí. Participa às 17 horas. Eu aceitou a Jesus, aceitou a Jesus pela live. Ai, que legal! Para quem não sabe, Manta, no litoral do Equador, é uns 200 quilômetros ou mais de Guayaquil. Bem distante. É bem distante. É uma cidade grande no litoral, né, lá do Pacífico. O pastor está em Guayaquil, mas 100 quilômetros ele está em Plaias, que é uma parte bem sul do litoral, e depois subindo pelaquela estrada. Eu nem cheguei lá, viu, pastor? Né? Quase fui lá. Aí cheguei em Manta, que é uma outra cidade grande. Ele é de lá. Interessante como o poder do alcance, né, da nossa comunicação. Gente, não podemos perder esse momento. É isso aí. Por isso Jesus falou, o evangelho do reino está pregado em todas as nações. Então virá o fim. Eu creio que está muito próximo do fim, porque agora está muito fácil falar com todas as nações. Né?
Então, hoje você fala com a Turquia, você fala com o Irã, você fala com o Iraque, com a China, com a Coreia. Então, o evangelho, nós só precisamos fazer isso, que agora ter mais esse mapeamento. Depois eu queria até que você explicasse para mim, o Vanderlei, só para que até o pessoal saber alguns projetos. Por exemplo, eu quero alcançar brasileiros que estão na França, tá? Você me explica como eu faço isso? Eu quero impulsionar minhas lives na França, porque tem muito brasileiro na França. Eu quero impulsionar brasileiros em Londres, entendeu? Eu quero impulsionar brasileiros que estão, por exemplo, em Los Angeles, ou em outros países por aí. Em Tóquio, por exemplo, muito brasileiro. Depois você explica para a gente que é muito importante isso também, como é chegar lá. Prometo que na próxima a gente vai tratar sobre isso. Tá legal. Tá bom? E para encerrar aqui a minha participação, a gente se preocupa com essas pessoas que estão aceitando Jesus e a gente tem que ver elas lá. Sabe para quê, pessoal? Para eles não virar desigrejados. Achar que igreja é só na internet, que tá cheio aí, tá? Eu que trabalho com internet aqui, pensa num povo que vira uma prova depois. Só Jesus na causa. Desvia até os que tá na igreja. Pastor Misael, tá contigo a palavra. Pessoal, queremos agradecer então a sua participação. O Vanderlei, nosso professor aqui voluntário, nosso mentor, tem sido uma bênção, até porque ele não passa só teoria, passa realmente a questão da como aplicar. Muito obrigado. Eu queria fazer uma oração, agradecendo aqui a irmã Giovana, lá da Bahia, o irmão Carlos, lá da Mato Grosso do Sul, Carlos Alberto, que está lá em Guayaquil, Equador, a Né, que está é da Bahia, mas está no Rio no momento, pastor Alex, e todos os outros que vão presenciar, que nós vamos compartilhar isso o mais rápido possível, talvez ainda hoje ou amanhã, no Viva Missões, né? No YouTube, e editado, mas não tem muito que mexer nessa edição, porque está bem sucinta, bem enxuta, né, pastor Alex? Podemos colocar lá, ok? Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso Amém. de aprendizado. Sabemos, Senhor, que tudo isso só é importante se for aplicado para o engrandecimento do teu reino e para a tua glória. É isso que nós queremos fazer. Não é para simplesmente ter mais números, mais estatística, ou simplesmente engrandecer uma denominação ou um ministério, mas para engrandecer o nome daquele que é sobre todo o nome. Seja glorificado, seja exaltado, através dessas ferramentas, o nome de Jesus. Para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo especial e maravilhoso. Abençoa o teu servo, irmão Vanderlei, os seus negócios, que essa semeadura que ele está fazendo colha ser muito mais fruto, que ele tenha prosperidade e bênçãos pessoais, familiares e ministeriais. Abençoa a sua igreja, o pastor Eduardo e todos. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Só estamos encerrando aqui, Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Acho que para alguns é hora do almoço. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Depois do fuso horário aí, né? Amém. Alguns já no almoço, outros ainda não. O Carlos tem que esperar um pouquinho mais para o almoço. Nós já estamos na hora. Deus abençoe, fica na paz. Tchau, tchau. Deus abençoe, Pai. Tchau. Amém.